Bom, eu tenho trabalhado também nessa área de geoprocessamento, sensoriamento remoto, desde 1993, na fundação vinculada ao INPE, trabalhando num projeto chamado Olho Verde, que fiscalizava o desmatamento com imagens do satélite Landsat. Então, trabalhei muito perto do pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, e a FUNCAT, inclusive, tinha a obrigação de dar capacitação para os usuários do produto, né, trabalharem com essa metodologia, e eu vi muita dificuldade nisso. Bom, uma outra motivação grande para entrar nessa área, nesse desafio que não é fácil, foi trabalhar em avaliação de impacto ambiental, né, como consultora, nos licenciamentos ambientais, em planejamento, fiscalização, monitoramento, e cheguei a uma conclusão que acho que os gestores já chegaram. O modelo tradicional não funciona. Será que realmente as avaliações, com os prazos que são dados para o pobre gestor, será que realmente elas são fidedignas à questão ambiental? A gente vai discorrer um pouco sobre isso. A linguagem do produto tradicional, imagina, olha, eu já trabalhei em algumas avaliações de impacto gerando 19 volumes. 19 volumes. Como que esses dados são tratados? Cada um fala do seu capítulo. Correntes, ondas. Corrente é assim, no inverno funciona assim, né? Quem trabalha com biota, ictiofauna é assim, no verão foi assim, os dados demonstraram, é uma loucura. Então é uma linguagem. Imagina esse gestor lendo 19 volumes com essa linguagem. A diversidade é maior em locais de sedimento lodoso e correntes com velocidades inferiores a meio metro por segundo no verão, com oscilação maior no inverno, sem identificação de um padrão claramente definido. Isso aí é real, é o que entendeu? Imagina 19 volumes disso. Aí, ele tem ajuda, gente, lógico, tem as análises multivariadas, né? Não vamos ser tão ruim assim. Imagina, essa linguagem para o gestor, mas é isso que a gente faz. Eu, como consultora, a gente faz isso. Olha lá, análise de similaridade indica que o grupo biológico tal está mais vinculado a tal, isso quer dizer que aí a gente passa para o PCA, né, que são aquelas linhas lá que indicam os relacionamentos daquela comunidade com o meio ambiente. Mas é loucura. Aí, a gente tem assim, olha, precisa ter uma resposta em 2 meses, gestor. Isso é uma questão, é o PAC. Né? E está no PAC, por favor. Não dá para ficar aguardando você olhar com tanto detalhe. Então o pobre gestor lá do IBAMA tem uma mesinha, mal cabe o computador, quanto mais os 19 volumes e um entendimento para tudo isso. Não é verdade que eu estou falando? Tá. Então, eu ouvi numa palestra da Moara Giasson, não sei se ela está mais no DILIC, que é Departamento... Diretoria. Sim, ela está. Tá, está? Então, ela estava no Polacmar fazendo uma palestra e ela disse naquela ocasião, em outubro de 2011, que eles tinham recebido 1.829 processos para avaliar na área costeira marinha, tá? E até outubro. Então é isso, e a quantidade de gestores cuidando disso também é mínima, se você for pensar no desafio todo. Então, a gente não pode fugir dessa realidade, tem que olhar para isso. Hoje a gente está sabendo, né, a data limite aí para definir a modernização dos portos, enfim, está toda essa questão aí que tem saído, né, com relação às normas todas. E são 159 novas áreas portuárias para serem resolvidas nesse ano, tá? Então, a gente começou a pensar em como atender esse usuário, esse gestor, como melhorar um pouco a vida dele, né? Utilizando as geotecnologias. Então, nós começamos a desenvolver esse protótipo aí, que é o Atlas Costeiro Georreferenciado da Baixada Santista. E esse
sites aí, olha, o primeiro é o que a gente desenvolveu até 2011 e agora a gente está, por sinal, eu não consegui acessar esse aqui porque a gente ficou sem internet e é sempre assim, né? Tudo é de última hora, entendeu? Então, a gente está transferindo o Geoportal, na verdade está duplicando o Geoportal numa outra unidade lá da Escola Politécnica e eu sei que o nosso nerd, que está cuidando dessa parte, ele postou muita coisa que eu não vou conseguir mostrar, mas se vocês acessarem esse segundo endereço aí, vocês vão ver que já está melhor a metodologia de visualização do que o anterior, tá? Bom, por que... Volta para copiar. Ah. A gente vai disponibilizar essa palestra, tá? Tá. Ah, é. É verdade. Eu quero até que vocês me digam se está tudo funcionando bem, tá? Então, por que foi escolhido a Baixada Santista? Bom, aqui é um celeiro de conflitos, né? A gente tem ainda muitas... o ambiente, em muitos locais, ecossistemas de importância, como o manguezal, aves retornando, enfim, tem todo um cuidado e uma demanda muito grande, né? A gente tem as indústrias, tem agora o pré-sal, né? A exploração aí na Bacia de Santos, tem o turismo de fim de semana, por causa das praias, muita demanda de novas construções, inclusive, né? Exploração imobiliária e conflitos desse tipo. Olha, aí a gente tem uma área de manguezal, que é uma área de reprodução de uma espécie em risco de extinção, uma espécie de ave em risco de extinção, do lado da exportação de veículos, que é a DECMAP, tá? Então, a gente tem conflitos imensos aqui para serem atendidos, né? E a outra questão, por que foi escolhido isso, é porque eu trabalho, né, na região aqui da Baixada há muitos anos. Então, como eu me envolvi com muito trabalho, aí eu sempre encontrar os dados, e isso ajuda muito. Então, como característica desse geoportal, premissa básica, ele tem que ter uma linguagem amigável. Então a gente começou a estabelecer alguns critérios para desenvolver isso, porque não adianta a gente fazer numa linguagem que não atenda o usuário, né? Então esse usuário é um não usuário de SIG, é um usuário que precisa olhar os dados, ele não está interessado na tecnologia SIG. Os temas são voltados à gestão, tá? Então, porque a gente resolveu atender o gestor, esse gestor que tem que avaliar o resultado dessas avaliações de impacto. Então, nós fomos buscar os temas onde? Nos termos de referência para elaborar os EABIMAs nessas zonas costeiras, tá? E outra premissa básica é essa disponibilização livre na web. Mas aí a gente encontrou um problema. Encontrou um problema, inclusive dentro da universidade. Porque o pesquisador que ainda está desenvolvendo a sua pesquisa, ele não quer liberar, porque ele fala, de repente publicam antes de mim. Mas ele pode ter um controle de acesso, né, e desenvolver a pesquisa dele, e quando ele publicar, libera. A gente também percebeu isso. Bom, a agência pública nem se fala, né, gente? É difícil, né? Difícil, o dado não pode, não sei o que, tal. Mas depois de 5 anos já pode. Então, por que a gente vai esperar os 5 anos para colocar? Então, pode-se trabalhar nesse dado para servir, inclusive, a agência, só ela, a Petrobras, precisa de sigilo, colocou os dados aí, ela vai ter uma chave de segurança. Num determinado momento, aquilo deixa de ser. Como lembra as imagens da Landsat? Sabe? Não, é comprado, então não posso liberar. Daí, hoje já está tudo livre, né? Então a gente já pode ter esses dados armazenados ali, porque depois resgatar é que vai ficar difícil. Então, como os produtores de dados são peça-chave para a gente produzir esses geoportais e esses mapas que a gente quer, a gente precisa ter isso também, essa alternativa.
Os mapas são temáticos, né? Ele agrega dados sobre o mesmo tema, proveniente de várias fontes. Então, é uma tentativa de atender isso que o Politano estava falando agora, sabe? Trabalhar mais e ter aquele mapa que compara os dados numa linguagem mais fácil de entendimento. Então, a linguagem visual, pois é, pensar essa linguagem, qual é a melhor linguagem? Sabe, é número, é cor, é tamanho de um círculo. O que é? A gente, por enquanto, chegou à conclusão que comparar o dado, o mesmo dado, para um mesmo indicador, entendeu? Comparar se ele está melhor ou pior, é um bom jeito de mostrar. Especialmente se o usuário pode depois acessar e ter acesso a esse dado original, tá? Então, vamos lá. Então, a gente começou a produzir mapas muito interessantes, tá? Esse, por exemplo, é um mapa que agrega um dado... Olha, aqui, né? Olha, esse mais vermelho aqui, olha, isso aqui é para macrobentos. Até eu achei interessante que o Politano falou em cor, né? Que para o gestor ele precisa ver, está verde ou está vermelho? E depois ele falou, por exemplo, se eu precisar de macrobentos, eu falei, parece que eu combinei com ele, né? Mas não foi, viu? Então, esse dado que mais vermelho aqui é de macrobentos, tá? Que foi elaborado no estudo do professor Tomasi em 1979, foi a livre docência dele, que está em 2 volumes, lá na biblioteca, tá? Depois, esse que está aqui embaixo, e vocês vão ver uma sequência, que vai mostrar eles isoladamente, é o trabalho feito na avaliação de impacto para aprofundar o porto, em 2007. E aí você começa a somar no espaço informação. Aqui é o dado da Heitor, apesar de ser Heitor, é uma mulher, tá? De 2002, que ela fez o doutorado dela lá no Oceanográfico nessa área. E eu acho que em conjunto com o trabalho da Sabesp também. Então a gente tem, e depois no vídeo, ou quem está acessando aí, deve estar vendo isso. Você pode acessar camadas e vai aparecer os temas aqui. Nesse caso, macrobentos, ó. Tem todos esses estudos. E você começa a ter que selecionar os estudos que valem ou não valem. Por exemplo, para macrobentos não adianta ter um estudo para ver biodiversidade, por exemplo, que ele é um bioindicador. Macrobentos, gente, são, por exemplo, as minhocas do mar, para quem não sabe, tá? Eles são bioindicadores de qualidade do fundo e são sempre pedidos, né? Tá? Então, não adianta um estudo que não tenha nível de espécie, tá? Porque você, se ficou em nível de família, identificação, já não vai servir, então você já elimina. Então você seleciona os estudos, nesse caso, ó, tem o de Tomasi 79, Heitor 2002, avaliação de impacto do Porto de Santos 2007, Ferreira, outro trabalho acadêmico, que acho que é um mestrado também. Esse aqui é o monitoramento, monitoramento de rotina. Da dragagem, exatamente. Monitoramento de manutenção, tá? Da dragagem. Esse aqui a gente precisa melhorar, inclusive, essas indicações, porque se até eu estou esquecendo, né? Mas todas elas podem ser acessadas e você saber o que tem. Rodrigues, 2009, Fundespa 2010, que já está fazendo monitoramento do aprofundamento, tá? Bom, e aí depois vão ser outros temas que eu vou tratar. Então esse aqui é o dado do professor Tomasi. A gente vai ver, por exemplo, que na saída do emissário está sempre, desde lá até hoje, pelo menos até antes de todo esse estudo, desculpa o Sabesp, mas sempre estava péssimo para esse bioindicador, né? Então, a gente percebe que teve uma melhoria depois em função da CETESB, né? 79, a gente evoluiu de lá. A CETESB insistiu muito com as indústrias para reduzir aí a contaminação, né? E aí, olha, aqui a gente acessa a legenda, tá? Então vai exatamente, são 5 cores aí, vermelho a verde, tá? Passando pelo amarelo, laranja, né?
E aí você consegue ver no tempo e no espaço. Então, anterior no tempo, você vê. Melhorou, depois piora, enfim, você consegue visualizar. E você soma o dado, tá? No espaço também. Bom, aí... Já não lembro o que é, acho que é o estudo da... Tá, então. Aqui já tem a avaliação da dragagem, do descarte da dragagem. Tá, olha aí, de novo, aqui é um... então, aparecendo. Bom, esse repositório de dados, ele é muito importante. A gente sabe como é caro coletar dados oceanográficos, gente. É muito caro. E tudo isso fica perdido, é subutilizado, sabe? Quando não é esquecido, sem nem utilizar, porque não publicam, né? Então, o repositório aí, por exemplo, aqui, ó, a gente sabe que esses dados, o tipo de sedimento, a profundidade, a quantidade de nitrogênio, a temperatura, são dados importantes para você entender por que aquela comunidade está ali. Então, é bastante interessante você poder acessar assim imediatamente, tá? Agora, um outro conceito-chave, né, para fazer esse atlas é que ele tenha interatividade. O que é isso? Ele seja de fácil utilização. E tem agilidade na pesquisa. Não dá para você entrar na web e ficar esperando, né? Então ele precisa ser ágil. E para isso tem que desenvolver, tá? E o outro conceito aí é que ele seja interoperável. O que é isso? Que ele possa ser utilizado, que o que foi colocado lá possa ser transportado para um outro mapa, né? E ele também tem que seguir os padrões internacionais de infraestrutura de dados espaciais, os padrões nossos, né, da INDE, seguir as ISOs, por exemplo, para os metadados. Para quem não entendeu até agora o que é metadados, são os dados sobre os dados, tá? Para você dar confiabilidade aos seus dados, você tem que ter informações básicas sobre eles, né? E a OGC também, que é esse consórcio geoespacial aberto que tá representado aqui, amanhã vai ter uma palestra, tá? Então você começa a entender o que está acontecendo, tá? E aí, olha, eu já vivi muita coisa nessa área de fazer consultoria, gente. Então, a mesma empresa que fez uma consultoria para X, faz para Y. Quando ela está defendendo a questão para X, ela fala assim, não, mas isso não pode imputar a essa empresa X, não, porque tem Y também, tá? Aí ela vai trabalhar para Y. E ela fala, não, dá para saber. Mas ela fala, não, você não pode dizer que isso é de Y, porque também tem X, que tem interferência nessa área, e aí é um saco de gato. Como é que fica isso? Como é que a gente tem a verdade aparecendo, né? Então, olha aqui, ó, por aqui já dá para ver algumas coisas, né? Quais são os dados, a gente vê que aqui, ó, ninguém estuda, não tem ninguém pagando. Agora, uma dissertação, uma tese, poderia perceber isso. Onde que estão as lacunas no conhecimento? Ao mesmo tempo, você tem coisas sendo estudadas toda vez, porque, como está no tema de referência, tem que saber que espécies de peixes tem no aquário. Então, de novo, vamos pagar para estudar que espécies de peixes são comerciais, que tem, estudar, que são, né, importância científica, tá? Desculpa. Então, ele funcionou aí, mesmo eu estando de costa. Então, você acaba tendo um gasto desnecessário numa única coisa, quando outras coisas estão sem estudo. Tá? Por exemplo, o macroventos, desde lá de 79, o primeiro estudo que foi ter foi na mesma área foi em 2007. Então você tem uma lacuna de 79 a 2007 naquela área. Não tem estudo, né? E conseguir decodificar essa linguagem científica e também, quem sabe, gente,
Está fazendo um ano hoje a Lei de Acesso à Informação. Essa informação é muita burrice o Brasil trabalhar assim. A gente pode crescer muito trabalhando juntos. E ninguém vai perder poder porque passa dado, entendeu? Porque essa coisa de ego, de não passar dado, acontece na universidade, acontece nas instituições. Eu trabalhei na Secretaria do Meio Ambiente, lá na Tabapuã, ainda antes de pegar fogo. Era assim, o quinto andar está trabalhando, fazendo uma coisa, o sétimo está fiscalizando, o de lá não empresta as imagens as imagens da INSAT, porque não, adquiriu do INPE, não pode, porque tem... Imagina, é tudo poder público pagando. Ou então a gente ouve assim, não, o poder público estadual é uma coisa, o federal é outra. Então você está fazendo os mapas de sensibilidade ambiental ao óleo, isso eu passei aqui. Para o Ministério do Meio Ambiente, você está pedindo um dado de onde estão as áreas de maricultura, porque eram importantes nesses mapas, entendeu? Você saber, para defender, se tiver um vazamento, eles vão ser protegidos, de alguma forma vão cuidar, né? Não, mas esse é um dado estadual. Estadual é uma coisa, federal é outra. Então, você fica sem o dado, tá? Em prejuízo daquele que faz a maricultura, que é um pobre pescador lá tentando sobreviver, tá? Em geral, né? Então você começa a visualizar coisas, por exemplo, ó, aqui na saída do emissário, sempre estava assim. Agora teve algumas interferências já, né, Silene? Depois a gente pode falar disso já, tá? Mas sempre estava assim. Aqui, essa área, ela acumulou sedimentos finos em função do emissário estar aqui. Então, ela acumula mais contaminante também. Então, esse bioindicador de sedimento vai mostrar que ele não está bem ali, tá? Bom, a interoperabilidade aqui, olha, está transportando um dado de manguezais aqui da Baixada para a plataforma Google, tá? Aqui para uma outra plataforma. Aí a questão da confiabilidade, gente. Confiabilidade tem a ver com a necessidade e muito critério nessa organização dos metadados, nessa indicação de metadados. E também você pode colocar como apoio os gráficos, tabelas, aqueles gráficos chatos, né, mas necessários também, para quem quer aprofundar no tema. Tabelas, vídeos, links, a publicação original e também ajudar com animações. Eu acho que aí já não tem a ver tanto com metadados, as animações, mas imagina você poder enxergar a balneabilidade sendo alterada, por exemplo, com o emissário ali, numa situação de frente fria, né? A gente sabe que isso altera, e se você conseguir fazer uma animação da corrente, fica muito mais fácil de visualizar do que se você... já me assustou esses 10 minutos, mas eu vou tentar. Do que se você... fica muito mais fácil de visualizar do que na linguagem atual, que é de setinha, tamanho da seta e direção da seta. Aquilo, para quem é leigo no assunto, é difícil também, né? E a gente está tentando vencer um outro desafio, que além dos metadados definidos pelas ISOs, né? Pela ISO, que a gente tem usado, 19.115, a gente está fazendo metadados específicos para facilitar entender os dados, tá? Então eles são temáticos. Aqui, olha, como que é dado, por exemplo, os metadados relativos a algum estudo, né? Então, a data da publicação do dado no geoportal, mas você tem o autor daquele dado originalmente, então também começa a ter menos problema de ego, aí todo mundo é lembrado, certo? Todo mundo está aí, né? Os autores, estão todos aí. E daí você tem um breve resumo que ajuda muito. Quais são os organismos estudados, por exemplo, ou as palavras-chave daquele estudo, né?
E aí, nesse caso, por exemplo, para macrobentos, é importante saber número de estações de coleta, número de amostragens por estação, porque para quem é especialista nisso, é muito importante. Quantas? Teve tréplica, hoje é tréplica que é definido, né? Quais foram os equipamentos de coleta? Porque você pode usar pegador, pode usar draga. Então isso muda. Qual a malha que tinha no peneiramento, qual as redes que foram utilizadas, qual o volume amostrado e a identificação também dos táxons. A gente chegou até a colocar o nome de quem identificou, porque também tem isso. Quando é um dado científico e é um super especialista que identificou, a confiabilidade é maior, entendeu? Então, na dúvida, para quem está olhando e é da área, conhece todo mundo, porque já foi nos congressos específicos daquele tema, sabe todo mundo que está trabalhando e já sabe até não, e acho que eu vou confiar mais desse. Nesse nível dá para trabalhar, entende? Bom, aí, o formato de visualização, que o Politano também tocou nisso, e trouxe até mapas parecidos, né? Mas é isso, o dado para poliqueta, para esses macrobentos, eles são realizados não com arrasto, mas em cada local. Aquela forma de mostrar anterior é porque a gente achou que facilita, é uma interpolação, é uma matemática que é usada para você conseguir visualizar de uma forma contínua. Mas o dado real é assim, e a gente pode ter acesso ao mapa assim, tá? Para ajudar a visualizar. E aqui, olha, vocês veem que foi definida uma categoria. Verde é quando está de 4, a diversidade está de 4 a 5, enfim. Qual a situação que está isso, né? Pior e o melhor. Então isso ajuda muito a visualizar. Uma outra forma de compor o mapa aí, ó, verão e inverno, para uma área no emissário, tá? Na saída do emissário. Outra forma de compor o mapa aí, esse para os dados da Heitor, você consegue. Outra forma, somando aqueles vários estudos, se você quer dar destaque para onde foi cada estudo e qual a situação, ou verão, inverno. Tem muito jeito de trabalhar. E a partir desses dados, você consegue realmente modelar ambiente, falar, não, a diversidade melhora nesse sentido, piora naquele sentido, aqui tem espécies indicadoras de poluição por óleo, aqui, enfim, tá? Bom, trabalhando temas, né? Nós temos uma aluna aqui, que é a Juliana, ela está desenvolvendo o mestrado dela, trabalhando com os manguezais e fazendo essa busca porque a gente trabalha prospectando dados. Exatamente porque a gente sabe que eles foram subutilizados e a gente pode utilizar de forma muito melhor agora com essa tecnologia, né? Então, aqui, olha, dá para ver nessa sequência de cores cada data desde 62, né? O que tinha tudo isso de manguezal. Aí desapareceu onde. Então você começa a entender pelas vizinhanças o que está causando aquilo. E dá para prever que se o porto vai avançar em tal sentido, o que vai acontecer, porque as histórias são mais ou menos as mesmas, né? Bom, a gente também resgatou dados e planilhou. Eu falo que a menina, a bióloga que fez esse planilhamento dos dados da CETESB, porque é isso, onde que estão os dados da CETESB? Então, lá na CETESB, em relatórios, que você tem que tirar e ficar um dia só, enfim. Tem que devolver, não pode xerocar, né? Aí ela planilhou, enlouqueceu, né? Porque imagina o que tem de contaminante para planilhar. E aquilo, mais não sei o que, são índices muito chatinhos de planilhar, né? Mas aí a gente decodifica para cor. Quantas cores? Tá melhor ou pior do que é definido pela legislação que é adotada? Simples. Se utiliza uma legislação nossa, ou canadense, ou... Pronto. Vermelho é isso que se precisa, não é, Politano? Está vermelho ou está verde aqui? Tá. E aí a gente vai somando também no espaço, né? A gente consegue somar e ver que
como que acontece? Aqui foi um estudo de um aluno que avaliou a dispersão do emissário, tá? E aí ele tem dispersão do esgoto, uma modelagem, horas no mês. Quantas horas no mês ficou acima ou abaixo do que é aceitável, tá? Então aquela área vermelha é uma situação ruim, né? Aqui é dispersão do esgoto, a modelagem também é a condição média no mês, tá? Ajuda muito para a gestão. Bem, aí, olha, a gente tem toda a malha de rios, então o que a gente está trabalhando também é em evoluir para trazer os dados na nuvem. Se a gente tem um excelente dado para hídricos, né, recursos hídricos, no Instituto Florestal, no Ministério do Meio Ambiente, a gente define qual que está melhor, usa aquilo, não precisa armazenar no nosso sistema, porque hoje tem essa tecnologia da nuvem, que você pega de onde já foi super trabalhado, ou da ANA, né? Onde já foi super trabalhado e onde eles estarão atualizando. Então você tem o dado atualizado quando a agência define que é hora de atualizar. Aí você pode gerar, por exemplo, para um trabalho científico, mapas desse tipo, e a gente está incluindo, então, o que não tem, que a gente sabe que é possível, a gente começa a produzir, por exemplo, vazão sólida, vazão líquida, de todos esses rios aí da região, porque a gente sabe por que se draga tanto, porque tem muita vazão sólida, principalmente de quem? Do Rio Cubatão. Então por aí vai, sabe? Esse conhecimento vai sendo agregado, né? Então a gente está trabalhando para encontrar esse melhor layout do geoportal e para isso a gente vai fazer isso, testar o produto com gestores e especialistas, né? Quando o assunto é dos gestores, a gente inclusive pede adesão, tá? Gestores, gostaríamos que vocês atuassem fazendo essa avaliação, que vai ter um questionário para responder se está ok ou não, o que poderia ser melhorado, porque a ideia é realmente que esse usuário, né, use, que essa pessoa, esse gestor use esse produto. Então precisa perguntar, né, como que é melhor. A gente pretende estar sempre inserindo novos temas e não é fácil isso. Para isso a gente tem que contar com uma rede de especialistas no tema. Quem que define o que é necessário quando se trabalha com peixe? Tá? Especialista em peixe, né? Ele não vai mais usar, ele vai usar esforço de pesca, por exemplo, que para macrobentos não é usado isso, é usado outro critério. Então tem que trabalhar com essa rede de pesquisadores. E desenvolver esses aplicativos de mapas que facilitem essa conversa, né, de correlacionar informações e trabalhar numa melhoria contínua. Então agora a gente vai mostrar um vídeo, que é um vídeo tirado da web, tá? Eu fiz questão de estar bem longe do laboratório quando eu produzi esse vídeo. A gente podia até tentar acessar direto, mas sei, às vezes tem problema aí. Não, vamos aí. Bom, isso aí é a tela do meu computador, tá? Então, mostrando que é toda a área da Baixada Santista que está sendo estudada, que você tem chance de olhar o fundo, mudar o fundo como rua, mapa ou limite geográfico, que você tem as camadas e temas, ali tem contaminação no sedimento, ele está tão acelerado, contaminação do sedimento, mas acho que é isso mesmo, contaminação do sedimento, macrobentos, que é esse bioindicador, e para ele você tem diversidade, riqueza, e a gente testou ainda, somos loucos, né? Porque ainda a gente testou mais 2 índices que são super pouco utilizados, tal, que levam em conta espécies sensíveis, além da diversidade, que é o AMBI e o MAMBI.
E aí tem todos esses estudos que vão sendo articulados e você no espaço e no tempo vai vendo como isso variou. E a gente trabalha na universidade e precisa muito de recursos, gente. Então as agências que tenham interesse em colocar seus dados nessa linguagem, podem nos procurar, que a gente precisa exatamente disso. Porque às vezes a gente fica com esse trabalho parado, anos, aguardando um financiamento, sabe? Aguardando. E por outro lado, a gente vê tanto dinheiro sendo gasto. Às vezes, sei lá, 300 mil para a gente é fazer muita coisa. E a gente vê assim, sendo gasto 3 milhões lá do outro lado para gerar o mesmo dado e não ser usado, sabe? Então isso é algo necessário para que a gente evolua, né? Senão a gente trabalha com voluntário e voluntário não dura muito, sabe? O aluno ganha 500 reais, já é bom para ele. Então, ó, aí está mostrando a contaminação no sedimento, tá? Como que são os dados da CETESB. Nesse caso, é para cobre, tá? Então, olha, aí a gente não precisa mais falar qual a resolução do meu mapa. A resolução do meu mapa é que ele tenha tudo que já foi estudado. Eu dou zoom, eu reduzo o zoom, tá? Então, eu quero tudo. Eu quero tudo que tem, né? Que eu possa contar. Mas numa linguagem que converse, que esteja padronizada, que seja confiável. Então, trabalhamos nisso. Já passou muito meu horário, né? Não. Mas já está acabando. Aí, ó, está mostrando o dado. Então, está somando, olha, CETESB 2001, 2006, 2008, alguns tem. Foi feito em julho, agosto, foi feito no fundo, na superfície, na coluna d'água. Então, tudo isso a gente coloca. Se um não tem, o outro tem. É só você não fazer o trabalho, né, juntando coisas erradas. Então, por isso que é muito necessário ter essa confiabilidade científica. Por isso que eu acho que tem que ser feito mesmo em centros científicos, né, com cientistas que têm todos os critérios necessários, tá?